Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Gênesis, capítulo 3, verso 21. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Louvado seja Deus! Estamos estudando Educação e Redenção. O tema desta semana é Educação no Jardim do Éden. Hoje, quarta-feira, recuperando o que foi perdido. Bem querido, bem querida, você já sabe que pode participar conosco. Portanto, faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe essa mensagem com outros, inscreva-se no canal. Não se esqueça, toque o sininho para receber as notificações e continue orando por nós. Bem querido, bem querida, o tema de hoje nos chama a atenção da questão do propósito da educação. Lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 3 a 11, Pedro fala da questão de conhecer a Deus. E então ele dá alguns passos que precisamos dia a dia ir alcançando em termos de virtude. E esses passos são importantes porque vai agregando a fé, conhecimento, vai agregando ali a justiça, a bondade e outras virtudes que vai ser necessário para a vida do cristão. E é importante a gente estar somatizando todos os dias essa lista de virtudes que Pedro nos fala, querido e querida. Bem, mas voltando às questões do Éden e a educação, precisamos perceber que houve uma mudança de propósito na questão da educação. No princípio, quando o homem ainda não havia caído em tentação, a educação tinha um propósito de levá-lo a conhecer a plenitude de Deus no aspecto de conhecimento de caráter, de sua bondade, de seu divino amor. E aí agora, depois da entrada, depois da introdução do pecado no mundo, a partir então daquela tentação que Adão e Eva caíram, agora a educação passou a ter um novo propósito. O propósito da educação foi recuperar. O propósito da educação passou a ser redimir, fazer com que este homem e essa mulher fosse transformado pelo poder de Deus e tivesse então a oportunidade de voltar ao paraíso. Do paraíso perdido do Éden ao paraíso recuperado do novo céu e da nova terra. Bem querido, bem querida, essa é a verdadeira educação. A verdadeira educação é a que faz com que o homem se aproxime mais de Deus, que faz com que o homem possa entender e ver no seu próximo e em si mesmo a imagem do Deus que criou todas as coisas. A verdadeira educação é aquela que não afasta o homem de Deus, que não afasta o homem do outro, que não faz dele um indivíduo isolado, mas faz dele um indivíduo que tem a imagem e semelhança de Deus para a glória de Deus e para benefício de todos aqueles que vivem ao seu redor. Bem querido, bem querida, quando chegamos ali, neste momento crucial, nós temos Deus então conversando com Adão e Eva no capítulo 3, e aí nós percebemos que depois que eles tiveram cometido o pecado, Deus então chama Adão, chama Eva e começa então a falar com eles e mostrar para eles que aquele ato que eles fizeram teve consequência. Sabe, querido, sabe, querida, às vezes nós fazemos algumas coisas achando que somos donos de nossa própria vida e que aquilo vai ter uma consequência se tiver só para nós. Mas, na maioria das vezes, a consequência daquilo que fazemos não é só para nós, mas é para nós e para todos aqueles que estão ao nosso redor e até mesmo para a nossa posteridade. Eu posso imaginar que talvez o indivíduo que na China se utilizou da alimentação do morcego, ele não pensava talvez que ele pudesse trazer com isso um problema para o mundo inteiro e hoje nós estamos vivendo essa questão do coronavírus. Bem, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo aos Romanos diz que por um homem entrou o pecado no mundo e por esse homem entrou a morte e esse pecado e a morte passou por todos os homens. Assim, querido, nós podemos ver que, às vezes, por uma atitude de uma só pessoa, todas as pessoas podem estar contaminadas com o vírus do pecado ou com o vírus normal que pode ocorrer no dia a dia. No caso de Adão e Eva, foi então o vírus do pecado, o vírus da má educação, o vírus justamente que levou eles a sair daquela instituição, o Jardim do Éden, aquela primeira escola. Bem querido, bem querida, na vida tudo tem consequência. E Adão e Eva foram expulsos, hoje diríamos foram transferidos.
Eles foram transferidos daquela escola do Jardim do Éden para então estar fora do Jardim do Éden, na escola da vida. Bem, querido, bem querida, isso acontece no dia a dia com a gente. Tomamos decisões e essas decisões nos acompanham com consequências. E essas consequências podem ser para o bem ou para o mal. Mas Deus não deixou as coisas por conta. Deus então fez promessa. No versículo 15 do capítulo 3, Deus disse que haveria um descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Esse seria o Redentor. Mas Deus deu uma prova simbólica deste grande amor de um inocente que pagaria pelos culpados quando então um animalzinho foi morto, para que Adão e Eva tivessem vestimentas, para que eles pudessem se vestir. Então um animal foi morto, um animal inocente. E aí, queridos, nós podemos ver a profundidade do estudo da justificação pela fé, quando na realidade a palavra de Deus nos diz que nós somos justificados pela redenção que há em Cristo Jesus. E nós temos paz com Deus. E também quando o apóstolo João diz que as vestes brancas são justamente a justiça de Cristo que cobre a igreja. Bem, querido, bem querida, isso não é coisa nova. Lá no Éden, Deus fez uma vestimenta para Adão e para Eva. Eles se vestiram anteriormente de folhas. E as vestimentas de folha foram, na realidade, a justificação pelas obras. A tentativa que o homem tinha de fazer a sua própria educação. Entretanto, Deus percebeu que roupas de folhas não serviriam para eles, porque depois do pecado as folhas murchavam. E Deus então fez para eles roupa de peles. E a gente pode pensar, a Bíblia não diz exatamente qual foi o animal que foi morto. Mas, diante de tudo aquilo que aprendemos nas lições do santuário e o que está escrito lá em Apocalipse capítulo 13, verso 8, última parte, nós podemos entender que foi um cordeiro que foi morto. Porque lá em Apocalipse capítulo 13, verso 8, diz que o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Portanto, aqui é um simbolismo nesse animal que foi morto para que Adão e Eva vestissem as roupas. Há um simbolismo, então, de Cristo inocente que foi morto pelo culpado. E as roupas deles significavam, então, as roupas feitas por Deus, a justificação pela fé. Bem, querido, bem querida, a educação mudou o seu foco, mas o propósito continuou sendo o mesmo. O propósito é que o homem se aproxime de Deus, que o homem saiba que Deus é bondade, que Deus é amor, que Deus é salvação. Mas o foco passou a ser, querido, querida, a redenção, a recuperação do homem que saía agora do paraíso, que foi transferido, mas que teria a segunda oportunidade. Bem querido, bem querida, se você entendeu a mensagem de hoje, se é seu desejo, então, fazer parte daqueles que vão receber a vestimenta de Deus e terem a redenção, então ore comigo. Eterno Deus, maravilhoso Pai, que a sua bênção, graça e que o Senhor nos vista com as vestes de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém.